Olá pessoal, estamos de volta e hoje nós vamos conversar sobre um livro interessantíssimo que eu comentei vagamente com vocês, no vídeo de leituras, o livro da Segunda Guerra Mundial, com tema específico, daqueles livros únicos, diferentes, porque eles começam falando sobre o padrão, da invasão dos nazistas, os trens de gado, transporte, seleção, etc. Mas depois eles tomam caminhos específicos e isso faz com que determinadas leituras sejam específicas. Eu estou falando de O Pianista, de Władysław Szpilman. E, perdão, com certeza eu não estou pronunciando corretamente. Nós temos aqui uma história extraordinária de sobrevivência no gueto de Varsóvia. Então a gente tem uma leitura específica. Ele é um livro de 271 páginas. O Władysław nasceu em Varsóvia, na capital da Polônia, em 1911. Ele estudou piano no Conservatório de Varsóvia, na Academia de Artes de Berlim. Trabalhou como pianista por um período numa rádio, a Rádio Polskie, até a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939, quando passou a sobreviver no gueto de Varsóvia. Depois da guerra, ele se torna diretor musical de rádio, cargo que ocupou até 1963. Ele viveu em sua cidade natal até a sua morte, no ano de 2000. Então nós temos aqui uma narrativa extremamente importante e específica. Eu diria que nós temos aqui um raio-x dos guetos de Varsóvia. Então, a gente começa aqui, com alguns comentários do tradutor, acerca de algumas pronúncias, algumas traduções impossíveis, que a gente está falando de palavras que elas acabaram sendo criadas por conta do contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, elas traduzi-las para o nosso contexto, tentar explicá-las, traduzi-las em apenas um só termo, acabou se tornando uma tarefa muito difícil. E o nosso tradutor vai explicar para a gente, dentre dessas muitas palavras diferentes e complicadas que nós vamos encontrar aqui no texto, ele vai falar sobre a tal da lapanca, que seria uma atitude extremamente absurda dos policiais alemães, quando aleatoriamente à revelia eles escolhiam alguém. Depois da invasão, eles saíam pelas ruas do gueto, escolhiam grupos ou indivíduos aleatoriamente e ali mesmo essas pessoas eram fuziladas. Era uma espécie de terror psicológico que eles impunham a essas pessoas. Vocês têm liberdade para transitar dentro dos guetos, nas ruas dos guetos. Mas em um determinado dia, sem avisar, eles saíam e cometiam esse absurdo. Então, dentre essas, muitas outras palavras serão traduzidas, serão explicadas. Quando não houver uma tradução possível, o autor vai deixar um pontinho, uma notinha de rodapé explicando. Mas enfim, aqui nós temos o filho, contando pra gente a história do pai, e ele diz o seguinte aqui no prefácio, na página 9. Meu pai escreveu esse livro assim que a guerra terminou. Acho que ele o escreveu mais para si mesmo do que para um público leitor. Foi uma forma de lidar com as experiências traumatizantes da guerra, de desanuviar a mente e o coração para que pudesse levar uma nova vida. Na verdade, meu pai não era escritor. Ele era, como a gente diz na Polônia, uma pessoa na qual a música vive, um pianista, compositor, uma figura influente da vida cultural polonesa. Meu pai era uma pessoa que vivia para a música e que podia sobreviver com a ajuda da música. E aí ele continua. Espero que esse prefácio consiga apresentar a vida e a obra do meu pai, para além deste livro e da adaptação feita por Roman Polanski para o cinema. Tenho certeza de que ele teria sido muito mais famoso se a história da Europa fosse outra e se ela não tivesse se dividido em duas partes, no que diz respeito tanto à política quanto à cultura, por 44 anos, em consequência à Segunda Guerra Mundial.
A página 16, ainda no prefácio, ele diz o seguinte: embora meu pai pensasse que ninguém se interessaria pela sua história ou pela história de sua família, sobretudo depois das negociações com seu amigo Arthur, com uma editora que não deram em nada na década de 70, o livro sobre suas experiências de guerra se tornou um best-seller em 1998. E aí ele tem ali algumas negociações com seu amigo Arthur entra em negociação com a editora e o livro se torna best-seller em 1998 com edições na Alemanha, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Portanto, antes de morrer, no dia 6 de junho de 2000, ele entendeu que sua empreitada tinha valor e importância. Então ele conseguiu ver que o que ele achava que não ia interessar ninguém, de fato, interessou a muitas pessoas. E ele continua aqui, graças à publicação do livro em 1998, as palavras do meu pai hoje são disponíveis em 38 idiomas no mundo inteiro. Suas experiências serviram de tema para escolas da Alemanha, da Polônia e dos Estados Unidos. Veja a importância desse livro, entre outros países. Então nós temos aqui o quê? Nós temos uma espécie de raio-x do que aconteceu nos guetos de Varsóvia. E outra coisa interessante que nós temos aqui nesse livro é que ele traz para nós uma linha do tempo. Então nós vamos começar em 1939 e ele vai apresentando para a gente datas: 23 de setembro, 27 de setembro, tal dia aconteceu isso. E conforme os anos vão se passando, ele vai apresentando pra gente. Agora nós estamos em 1940, porque a narrativa começa em 1939 exatamente. O primeiro capítulo, a primeira frase é: no dia 31 de agosto de 1939, ninguém mais acreditava que a guerra com os alemães pudesse ser evitada. E somente os otimistas incorrigíveis estavam convictos de que Hitler se assustaria com a postura intransigente da Polônia. Talvez inconscientemente esse otimismo fosse uma espécie de comodismo, de uma fé desprovida de qualquer lógica, que os fazia acreditar que não haveria guerra e que poderíamos continuar a viver em paz. Afinal, a vida era tão bela. Então a gente vai acompanhando tudo isso dentro de uma linha do tempo. Ele vai traçando pra gente linhas do tempo, com datas, ou por exemplo, página 46, nós estamos em dezembro de 1939. Então ele vai passando pra gente toda essa linha do tempo. E ele vai traçando pra gente esse raio-x do que foi o gueto, porque... por que eu digo que esse livro é muito específico? Porque você vai ter uma Segunda Guerra Mundial aqui dentro de Varsóvia. Por exemplo, página 56, ele já vai apresentar pra gente aqui como começou. Página 56, ele diz o seguinte: na segunda quinzena de novembro, os alemães, sem qualquer explicação, começam a isolar o lado setentrional da rua, uma rua com nome polonês, que eu não vou me arriscar a pronunciar, com cercas de arame farpado. No final do mês surgiu um edital no qual ninguém de início queria acreditar. Ultrapassava as nossas mais sombrias previsões. Entre 1 e 5 de dezembro, todos os judeus deveriam munir-se de braçadeiras brancas com uma estrela de Davi bordada em azul e branco. Dessa forma, iríamos ser estigmatizados e diferenciados publicamente como seres destinados ao repúdio. O edital eliminava vários séculos de avanços humanos, substituindo-os por métodos da Idade Média. Mais abaixo aqui ele vai falar para nós o seguinte: seguiram-se meses de inverno, página 57, excepcionalmente rigoroso, intenso, frio favorecia os alemães na sua tarefa de atormentar as pessoas. Nesses dias gélidos começaram a chegar a Varsóvia trens com judeus deportados da parte ocidental da Polônia. Lembre-se que nós começamos aqui a narrativa no lado setentrional.
E agora eles estão trazendo do lado ocidental da Polônia judeus deportados. Por quê? Porque eles querem confinar essas pessoas em guetos. Guetos com capacidades para X vão abrigar 500 mil de pessoas. Para vocês terem uma ideia, eles vão espremer as pessoas em lugares insalubres. Judeus deportados da parte ocidental. Apenas uma parcela deles chegava ao seu destino com vidas. Eles eram embarcados em vagões selados, destinados para transporte de gado. As pessoas ficavam enclausuradas, sem comida, água ou calefação por dias. Quando os trens chegavam ao seu destino, somente a metade deles ainda estava viva, e mesmo assim com terríveis ulcerações. Os demais, rígidos pelo frio, estavam em pé entre os vivos e caíam por terra mortos quando os vagões eram abertos. Então a gente vai ter esse início de confinamento, de aglomeração nos guetos de Varsóvia, e ele continua, e o livro é repleto de momentos pesados. É uma leitura pesada, porque ele vai falar sobre a visão que ele tem dos corpos, porque tem essa deportação. Os judeus começam a ser espremidos nos guetos. Depois depois desse período de tortura nos guetos, eles serão deportados para os campos de concentração. Então começa-se o esvaziamento dos guetos de Varsóvia. Então a gente vai acompanhando esse passo a passo do antes, do durante e o depois. E ele vai sobreviver nesse gueto por 5 anos. Num desses guetos de Varsóvia, ele sobrevive por 5 anos. Dentre escombros, comendo comida estragada, podre, água cheia de bicho, comendo restos de cascas de alguma coisa, dividindo comida com ratos, quase sendo pego muitas vezes. E chega num período aqui, nós vamos nos deparar com suicídio, corpos jogados, porque os alemães, eles nesse meio tempo entre confinamento no gueto e deportação, eles assassinam pessoas, eles fuzilam pessoas ali mesmo, e esses corpos ficam. Eles lançam bombas ali. Então a gente tem explosões, prédios pegando fogo, pessoas sendo aniquiladas ali mesmo. É um filme de terror. Nós temos aqui nesse livro um raio-x específico do que aconteceu nos guetos de Varsóvia, mas é um filme de terror. A gente tem suicídio, cadáveres, prédios pegando fogo, pessoas tentando sobreviver. Tem uma cena aqui muito pesada, onde as pessoas estão tentando se esconder no momento da invasão. Tem um casal ali com um bebezinho, e para não ver o seu bebezinho ser fuzilado pelos nazistas, eles vão sufocar o próprio filho com as mãos, porque o desespero é tão grande que é porque os nazistas, eles não vão simplesmente eles atiram contra a parede, eles pisoteiam com as botas. É um livro bem pesado e bem específico, é um raio-x distinto de alguém que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial escondido dentro dos guetos de Varsóvia. Então, uma leitura específica. Então, a gente tem aqui, dentro de tudo isso, deixa eu achar aqui para vocês, eu tinha marcado, mas conversando com vocês, tá aqui. A página 201, ele vai dizer o seguinte: ele vai passar pelo momento de separação crucial dos pais. A gente vai acompanhar tudo isso, quando ele vai ver os pais sendo arrancados ali no momento da seleção. Entra no vagão, não entra no vagão, vai pro lado esquerdo, vai pro lado direito, você fica, você agora vai. E era um tipo de, ou você aceita, ou você morre, vê toda a sua família morrer. Então ele vai contar pra gente esse momento da separação, a última refeição que eles fazem com os pais, quando os pais e os irmãos entram no trem
de gado e ele não pode ir, ele é levado para um lado diferente e ele vê quando os pais entram, quando a porta é fechada e esse vagão, esse trem com esses vagões de gado sai e ele consegue se desvencilhar ali daquele momento onde ele é encurralado com um grupo de pessoas pelos alemães. Ele consegue se desvencilhar e ele vai vendo o vagão indo e ele vai acompanhando ao longe até perder o trem de vista. É um dos momentos muito, muito tristes também do livro. E a página 201, a página 201, ele diz pra gente o seguinte: eu estava só, não no prédio, nem mesmo no bairro, mas em toda a cidade. Uma cidade que há apenas 2 meses tinha 1,5 milhão de habitantes e fora uma das mais ricas e mais belas da Europa. Hoje, no entanto, jazia em ruínas, sob escombros dos seus edifícios queimados e destruídos. Estavam soterradas as preciosidades culturais de todo o país, acumuladas por séculos, e os milhares de corpos de seres assassinados que se decompunham no calor dos últimos dias de outono. As ruínas da cidade eram visitadas diariamente por grupos de pessoas estranhas, ladrõezinhos suburbanos. Esgueiravam-se rapidamente por entre os escombros e, munidos de pás, saqueavam os porões das casas. Um deles veio até as ruínas do prédio onde eu me escondia. Não queria que me vissem. Ninguém deveria saber da minha existência. Quando começaram a subir as escadas, eu estava próximo do meu andar, o rei num alemão mais grosseiro que pude. O que está havendo aqui? Sumam daqui! Raus! Ele tenta ali, manipular, criar uma situação. Isso há apenas 2 meses. E assim a gente vai acompanhando a narrativa do Władysław. E tem um momento aqui muito emocionante também. O livro é repleto de momentos emocionantes. O livro é repleto de citações extremamente interessantes, melancólicas, que nos fazem parar. A gente vai lendo, para, respira. Página 112. Ele tenta explicar mais ou menos para o leitor qual é a sensação no momento da ocupação. Ele diz o seguinte: no momento em que eles estão ali naquele terror, no auge do terror, quando quero traçar um quadro da nossa vida naqueles dias terríveis, apenas uma imagem que me vem à mente é a de um formigueiro ameaçado. É uma citação assim, bem gráfica para a gente conseguir criar um paralelo, traçar um paralelo. Quando alguém, num gesto brutal e desumano, começa a pisar e a destruir um formigueiro, as formigas saem correndo em todas as direções, procurando uma forma ou um caminho de salvação. Atordoadas pela violência do ataque ou ocupadas com as tentativas de salvar seus descendentes e seus bens, elas correm em círculos, como se estivessem sob efeito de um veneno. E em lugar de afastar-se do seu raio de ação, elas retornam pelo mesmo caminho, incapazes de abandonar o círculo mortal e morrem. Assim éramos nós. Quando, inclusive, eu fiz essa leitura desse livro, em conjunto, eu usei como leitura de apoio, eu li junto alguns pontos aqui, alguns trechos do livro da Segunda Guerra Mundial, né? E quando existem vários pontos aqui, porque o livro vai tratar, o livro do Władysław, ele vai tratar desse contexto, as pessoas, porque ainda sobraram algumas pessoas nos guetos de Varsóvia, então a gente vai ter aqui uma narrativa sobre o levante de Varsóvia,
no período de 1943, 1944. A gente tem aqui uma breve pincelada do que eles planejavam, do que eles tinham em mente, das expectativas, do que eles tentaram, se deu certo ou não. Então a gente tem essa pincelada. Então quando eu cheguei nesse ponto, eu achei interessante eu pegar aqui para colher algumas informações. E a página 174 e 175, eu vou ler alguns trechos aqui rapidamente, sobre a imigração, os guetos e etc. Aqui diz o seguinte: em 1933 havia cerca de 500.000 de judeus na Alemanha, 80% deles com cidadania alemã. O número aumentou a partir de 1935, após a aprovação das leis de Nuremberg, que definiam como judeu quem tivesse um avô judeu. A estratégia inicial dos nazistas foi a concentração, ou seja, a ideia dos guetos. Os judeus eram levados do campo e de pequenos povoados para as cidades e grandes povoados. A solução favorita era a imigração. Vou pular aqui alguns trechos para não ficar muito longo. Continua mais embaixo a seguinte narrativa. Após a anexação da Áustria e das partes da Tchecoslováquia em 1938, outros 250.000 judeus passaram ao controle dos nazistas, exatamente quando os abusos contra os judeus alemães atingiam um novo nível, com os pogroms na Noite dos Cristais em todo o país. Nessa época, também se tornou cada vez mais difícil aos judeus emigrarem. Aí eles vão espremendo, acuando, encurralando, emigrarem. Muitos estados de destino começaram a restringir a imigração judaica, enquanto a invasão alemã na Polônia, em setembro de 1939, encurralava 1,5 milhão de moradores judeus poloneses. Na Polônia, os nazistas, adotaram uma nova abordagem, juntando os judeus nos guetos. Aí entra o nosso livro. Embora alguns fossem obrigados a trabalhar, as áreas superlotadas e mal abastecidas serviam para perpetuar o mito de que os judeus eram inerentemente inferiores e uma fonte de doenças como o tifo. O maior gueto foi o de Varsóvia, onde uma população judaica inicial de 138.000, em novembro de 1940, subiu a quase 500 mil em abril de 1941. Em julho de 1942, 92.000 dos habitantes do gueto já tinham morrido de doenças, frio e fome. Página 174, 175. E há inúmeras outras citações aqui. Página 60, página 63, 242, 243, 271, 289, 322, 326. Enfim, o livro é repleto de informações e de citações acerca do Levante, dos guetos de Varsóvia. Mas eu tô trazendo para vocês só um pano de fundo, para vocês terem uma ideia do que a gente vai encontrar aqui. E no momento da narrativa, ele está mudando, né, por causa desses ladrõezinhos suburbanos, ele vai mudando de um esconderijo, de um escombro para o outro. Ele vai encontrar aqui, numa dessas escapadas, procurando comida, depois de 5 dias sem comer, ele vai encontrar um oficial alemão que também está escondido, porque ele não concorda com todo esse movimento nazista, ele está ali escondido, e eles vão meio que se ajudar. Ele vai perguntar para ele, né, o Władysław, quem você é? Ele vai dizer, infelizmente, eu sou um alemão, sou um soldado alemão. E ele está ali escondido, tentando, de alguma forma, se isolar, se exonerar dessa responsabilidade, vamos dizer assim, porque ele não concorda. E ele sabe que se ele se manifestar publicamente, ele é executado. Então ele está tentando se esconder. E eles vão falar, eles vão trocar essa ideia, haverá essa conversa aqui. Nós conseguimos sobreviver escondidos aqui por 5 anos. Mas o final é triste, né? Ele será descoberto, e eu não vou falar mais nada, para que você leia. O vídeo já está enorme, mas não há como escapar dessa narrativa.
E além desses livros que eu mencionei para vocês, é o livro principal, que é O Pianista, e o livro da Segunda Guerra Mundial, eu quero indicar para vocês também, que durante essas leituras eu dei uma olhada aqui, por acaso, outros 2 livros específicos, porque dentro desse contexto você vai ter um raio-x sobre o que está acontecendo numa área de Varsóvia. Só que a gente tem O Bom Doutor de Varsóvia. Então nós temos aqui uma narrativa construída em hospitais, orfanatos, com um médico específico, vai contar a história desse médico e o que ele fez para favorecer, para ajudar essas pessoas, essas crianças em Varsóvia. E esse livro, ele é inspirado em pesquisas, cartas e diários desse doutor, o doutor Janusz Korczak. Ele nasceu em 1878 e morreu em Treblinka, em 1942. Foi médico, pediatra, pedagogo, escritor, autor infantil, ativista social e oficial do exército polonês durante a ocupação alemã. Envergou a farda militar polaca e manifestou-se consistentemente contra a discriminação imposta pelos nazistas aos judeus. Então, eu quero indicar para vocês também O Bom Doutor de Varsóvia, que é um documento histórico, e O Zoológico de Varsóvia, a história real do casal que salvou centenas de judeus e animais durante a Segunda Guerra Mundial. Isso para vocês terem uma ideia. Lembra quando eu li para vocês que era uma cidade com riqueza cultural, riqueza histórica, tudo havia sido destruído? Então a gente tem nesses outros 2 livros informações que vão acrescentar todo o nosso entendimento acerca do que aconteceu especificamente em Varsóvia, nos guetos de Varsóvia. Bom, gente, é isso. O vídeo ficou enorme, mas eu espero que vocês gostem. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, compre usando os meus links de associado da Amazon. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Fica essa indicação riquíssima para vocês. E viva a vida!